Capítulo 5. Este universo elétrico sexualizado. A luz magnética imóvel do Pai de toda a criação é única. A luz única é o princípio positivo, é a causa. As luzes elétricas Pai e Mãe em movimento de toda a criação são duas. As duas são opostas uma da outra. As duas se negam uma à outra. São os nervos intercomunicantes do corpo universal, como os do corpo do homem, através dos quais ele sente as coisas. Elas não têm existência, a não ser uma percepção uma da outra. Elas são apenas extensões miraculosas da imaginação da mente que sente aquilo que elas apenas manifestam. Cada oposto elétrico condiciona o outro com desbalanceamento sexual. Cada condição sexuada dá desbalanceamento à outra para separar uma da outra, para aumentar o poder de uma de se opor à outra. Cada uma, então, se dá à outra para anular a condição desbalanceada da outra. A fim de efetuar o balanceamento em cada uma deve tornar-se a outra. A carregada deve ser descarregada e a descarregada deve ser carregada. A anulação do desbalanceamento só pode vir dessa forma. Da mesma forma, a repetição só pode vir dessa forma. O universo elétrico é o princípio negativo. Ele é o efeito. As duas luzes em movimento do universo elétrico são duas metades iguais que se expressam em direções opostas. Seu único objetivo é se opor. Os opostos que se opõem violentamente e se anulam mutuamente nunca podem se tornar um só, nem podem se atrair um ao outro. Sexo definido. O sexo é a divisão de uma condição balanceada em duas condições igualmente desbalanceadas, que se negam periodicamente com o objetivo de repetir as duas condições desbalanceadas. O sexo é o princípio criativo, é a dupla força de desejo na mente para expressar sua única ideia. Sem uma divisão da luz única não condicionada em duas luzes aparentemente condicionadas, a criação não poderia ocorrer. O sexo não é uma coisa, é uma condição de uma coisa. Uma condição eletricamente balanceada de qualquer coisa é sem sexo, seja homem, mulher, bateria elétrica ou a atmosfera. Uma condição sexuada é uma condição desbalanceada. Uma bateria elétrica que está totalmente carregada é duplamente desbalanceada pelas pressões elétricas opostas de compreensão e expansão. Estas duas condições opostas desbalanceadas desejam violentamente retornar à unicidade de balanceamento a partir da qual foram divididas em duas. Um curto-circuito entre os dois polos da bateria lhe dará esse balanceamento. Dizemos então que ela está morta, pois não realizará mais o trabalho expressando seu desejo de balanceamento. Uma atmosfera desbalanceada buscará violentamente uma condição balanceada, dependendo da intensidade da condição desbalanceada. Quando a calma segue a tempestade, significa que o desejo por balanceamento saiu dela, pois quando o balanceamento for alcançado pelo repouso, o movimento não é mais possível. A condição sexuada de desbalanceamento no homem é exatamente a mesma em todos os fenômenos na natureza. Uma condição sexual desbalanceada no homem exige balanceamento da mesma forma e sua violência depende de sua medida elétrica de desbalanceamento. Quando esse desejo é satisfeito e o balanceamento é restaurado, o homem é tão desprovido de sexo quanto a bateria morta, e pela mesma razão. O homem é recarregado em uma condição sexuada por seu batimento cardíaco,
pela comida que ele come e por sua respiração. Estes são os geradores que recarregam as baterias de armazenamento mortas de todo o universo em baterias vivas, sexualmente condicionadas. Uma condição sexuada e uma condição elétrica são idênticas. A eletricidade condiciona toda a matéria sem sexo em sua condição sexuada, dividindo uma condição sem pressão em duas pressões opostas que desejam ser liberadas de sua oposição. Todo o trabalho do universo é realizado como resultado desse desejo na matéria desbalanceada para buscar repouso em uma condição balanceada. Este é um universo elétrico sexuado em cada efeito de movimento, seja no coração de um sol gigante ou na pétala de uma violeta. Toda ação de movimento no universo é resultado do desejo sexual de movimento a partir de um estado de repouso, ou de repouso a partir de um estado de movimento. Esses dois desejos sexuais de ação e reação elétrica são o resultado dos dois desejos do Pai de manifestar sua luz única através das extensas luzes Pai-Mãe que entrelaçam sua ideia de criação nas múltiplas formas dessa ideia e as anulam periodicamente com o propósito de repeti-las. O desejo do movimento bidirecional em ação e reação iguais se reflete no duplo desejo elétrico de dar para dar novamente e de desdobrar para redobrar.